Começando mais um Give Talks, nosso 8º programa. Do meu lado, mais uma vez, o Laerte Leles. Boa tarde, Laerte. Dá uma boa tarde também pro pessoal aí. Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º podcast. Estamos felizes aí, né? Caminhando. Tamo indo. Muito legal. E hoje, como sempre, a gente só traz pessoas aqui que são extremamente relevantes para nossa sociedade. Aqui de São João, para toda a região. Pessoas que a gente acredita que quem esteja consumindo aí de casa o nosso produto e a gente aqui também consiga aprender muita coisa, assim. Posso apresentar? Pode apresentar. Indo pro nosso convidado de hoje, então, Romário Augusto Pan, ele que trabalhou por 4 anos na Isabela Flores, para depois, em 2016, abrir o próprio negócio, a Big Johnny Hamburgueria. Romário, muito boa tarde. Muito obrigado de você ter vindo aqui e disponibilizado o seu tempo pra gente. Valeu, obrigado Dudu pelo convite, Laerte. Estou muito feliz de estar aqui, de poder participar. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que o pessoal vá ouvir o nosso podcast aí. Muito feliz de estar aqui, de poder ser convidado para compartilhar um pouquinho da minha pequena história, mas vai ser um prazer a gente bater um papo aí. Antes da gente falar da hamburgueria Big Johnny mesmo, eu gostaria da gente voltar um pouquinho para a gente contar um pouco da sua carreira também. Você trabalhou um tempo na Isabela Flores, você entrou em 2012 e eu vi que foi no mesmo período que você entrou na faculdade. Eu queria saber se teve uma relação, se você entrou na Isabela porque entrou na faculdade ou se entrou na faculdade porque entrou na Isabela, e falar um pouco desse período da sua vida também. Show de bola. Na verdade, eu sempre curti bastante trabalhar. Então eu era do tipo que nas minhas férias antes mesmo, em época de colegial, ou ia trabalhar com meu pai, ou buscava alguma coisa para fazer, não curtia muito ficar parado, sabe? Sempre gostava e sempre tive essa mania de querer ter a minha grana, se eu queria sair, se eu queria fazer alguma coisa, ter isso. A Isabela Flores, na verdade, quando eu entrei, eu já tinha acabado de começar, foi muito próximo mesmo. Mas, na verdade, no colegial eu tinha muita vontade de fazer estatística. Eu era fissurado em matemática e tentei algumas opções, passei em matemática em federal e acabei decidindo não ir. Dentre as opções que tinha, sinceramente, a administração não era a primeira, mas eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi, porque eu falo que a partir do momento que eu entrei na faculdade eu fiquei fascinado. E coincidiu muito eu já conhecia o Luiz, que já participou aqui do podcast, e o Du Pirajá, que é muito amigo dele. O Du também é uma pessoa espetacular, que eu acho que teria uma brechinha. Vamos convidar. Deveria estar mais do que convidado também, porque é um cara espetacular que tem muita coisa para compartilhar. E, se eu não me engano, eu estava procurando emprego e o Du indicou para mim que o Luiz estava procurando uma pessoa nova para trabalhar com ele, a Isabela Flores. Já tinha algum tempo no mercado, mas ainda era uma empresa pequena. Pequena, eu digo, em tamanho de estrutura ou coisas do tipo, comparado ao que é hoje. E aí eu fui lá, participei de um processo seletivo e o Luiz me convidou para começar a trabalhar com eles. Eu digo que a faculdade e poder trabalhar na Isabela Flores junto, para mim, agregou muito. Porque eu tive a oportunidade de colocar em prática muita coisa que eu aprendia na teoria. E isso é uma coisa que eu digo que estágio nenhum talvez me proporcionaria. Eu cuidei das finanças da empresa, eu cheguei a cuidar da parte de RH, aprendi toda a parte de negociação lá na Isabela Flores. Então foi um período absurdamente produtivo. Eu acho que quando eu converso com as pessoas até hoje... sobre outros negócios, quando eu vou falar da Isabela Flores, às vezes a pessoa acha que eu tô lá ainda, pela forma com que eu falo. Não, porque lá a gente faz de tal forma, porque lá a gente faz isso, porque eu sempre curti muito trabalhar lá. Também que sua escola também, sim, somado a... E uma coisa até quando a gente fez o podcast com o Luiz e alguns outros momentos... Deixar o convite, né, pro pessoal, foi o episódio 2, dá uma conferida isso, depois. Episódio 2. Mas assim, no podcast e também em outros momentos que eu conversei com ele, ele tem um carinho muito grande por você. Ele reconhece todo o trabalho que você fez lá, que você ajudou. E eu sei, depois você pode até comentar que depois não teve um período também que você ajudou mais pra frente, né? Que você... Isso, eu voltei a fazer um projetinho, suporte, trabalhar né? Lá durante uns 10 meses, 10, 11 meses depois. Completei aí, deu pra completar mais de 5 anos de casa lá trabalhando. Isso depois que você tava com a Big Johnny com a hamburgueria já rolando também.
Mas então foi dessa forma. Durante todo o meu período da faculdade eu estava lá. Eu fico muito feliz porque eu digo que a gente conseguiu desenvolver bastante coisa bacana junto lá. Fico muito feliz de ver como a empresa cresceu e de saber que tem a minha pequena contribuição lá. Então eu sou muito feliz. Mas aí quando eu estava formando na faculdade, surgiu, e eu tinha sempre muito na minha ideia, talvez o negócio de... Não é uma forma boba de talvez dizer independência ou liberdade, porque depois quando a gente começa a empreender, a gente percebe que você fica muito mais refém de tempo, de qualquer outra coisa do que é agora. Mas eu tinha essa vontade de empreender, de eu ser o autor de algo, sabe? Eu começar algo do zero. E então surgiu, no final do ano, eu estudava no meu último ano, trocando ideia com o Renan, que o Renan foi meu sócio nos primeiros meses da hamburgueria, e ele falou da ideia que ele estava de abrir uma outra empresa, algo do tipo, na área de alimentação. Ele falou, a gente começou a falar de lanches, eu já tinha costume de fazer hamburgadas com os amigos em casa, mas nada tipo profissional. A gente fazia para brincar, mas estava tipo como uma tendência de mercado, algo que a gente achava bacana. E aí a gente foi com a cara e coragem para abrir a hamburgueria. E quando que foi assim essa virada? Você falou que teve essa conversa com o Renan, mas quando que foi o momento assim? Porque você estava bem na Isabela Flores, você teve um avanço dentro da própria empresa. Quando que foi o momento que você falou, não, eu vou abrir mão desse emprego que eu tô para tentar algo meu mesmo, assim? Teve alguma virada de chave, alguma coisa? Cara, eu não sei se virada. Quando a gente começa, tipo, primeiro começou com que eu tinha vontade de abrir. E no momento eu falei assim, eu vou fazer isso e vamos ver como as coisas vão se trilhar. Nos primeiros 3 meses, mais ou menos, da hamburgueria, eu ainda me intercalava entre hamburgueria e Isabela Flores. Mas aí eu comecei a perceber que eu precisava de uma dedicação um pouco maior na hamburgueria, que não dava para eu ser um meio empreendedor. E também, igual eu já tive, eu acho que esse papo com o Luiz, por toda a gratidão que eu tenho pela empresa, cara, eu não consigo ser um cara meia boca. Então, eu me odiaria se eu ficasse meia boca na empresa e meia boca na hamburgueria, entendeu? Então, eu preferi abrir mão de e focar totalmente, me dedicar totalmente na hamburgueria. Você quer falar alguma coisa? Não, eu acho legal. Até assim, eu tive a oportunidade de conhecer na época. Na verdade, a gente se conheceu nesse período. O Laerte, inclusive, o Laerte, que eu considero um baita amigo meu, o Laerte, o Jones. E a nossa amizade começou, eu conheci eles por conta da hamburgueria. Quem começou a fazer primeiro os adesivos para hamburgueria na época, com a empresa que o Laerte tinha, as primeiras artes, o João que fez para hamburgueria. E foi através disso que foi a época que eu conheci eles. Foi da onde começou a amizade. Coincidiu, acho que quase com a fundação da Hello Mark, com o trabalho ali com eles. Fala que a Hello Mark tem uns 5 anos e pouco. Mais ou menos. Que ano começou lá? Foi 5 anos também. A gente inaugurou em maio de 2016. Então a gente na verdade nem tinha, tava com a outra empresa. A gente fez os adesivos, aquelas coisas, depois nasceu a Hello Mark. Vocês já tinham, eu lembro que vocês falavam bastante sobre a ideia de criar a empresa, né? Vocês já já prestavam serviço para alguns outros também, se eu não me engano. Mas eu lembro que vocês compartilhavam isso com a gente, mais ou menos era da mesma época ali. Legal. Eu acho que uma coisa importante também é... Aí você continuou e depois você tava com o Sanina e teve um momento que cada um seguiu ali, você continuou com a hamburgueria, o Renan partiu, até o Renan, que não sei se ele tá vendo também, é um cara também super empreendedor, também show poderia... de bola, é outro cara muito bacana convidar aqui pra participar. Aqui, isso. Eu acho muito bacana. Eu e o Renan, eu acho que diferente do que outras sociedades terminam por aí, cara, não foi nada de briga ou coisa do tipo. É mais questão de alinhamento de propósito mesmo, do que acha bacana trabalhar, do tipo de modelo de negócio que gosta. E o Renan, ele era um cara muito do comércio, ele tem a loja dele de roupa, e ele tava já meio na vibe, vendo a questão do digital. Hoje em dia ele tá mandando super bem nisso. E quem gostava do negócio do hambúrguer mesmo, o hambúrguer em si, quem gostava sou eu.
E eu digo que você trabalhar na área de alimentação, cara, você tem que... É o tipo de pessoa que você tem que entender, embora todo empreendedor não tenha um horário fixo, seja no horário que precisa, mas quando você fala de gastronomia, quando você fala de comida, domingo, feriado, noite, você não tem. São os melhores Principalmente no começo, entendeu? O que é o horário padrão das pessoas estarem em casa com a família, das pessoas estarem se divertindo, saindo, você é quem está gerando parte do lazer dessas pessoas. Então, só que pra mim era bem de boa porque, cara, eu sou fascinado por hambúrguer, por comer, cada vez mais tenho esse gosto de gostar. Eu nunca pensei, quando eu pensava em abrir algo, por exemplo, de uma alta gastronomia, algo requintado, algo do tipo. Eu pensava muito no que eu sempre gostei de comer, sabe? De uma coisa rápida, bacana e que você consiga entregar uma proposta legal pro pessoal. O Renan ficou com você até? O Renan ele ficou comigo até a virada do primeiro ano. Foram em dezembro para janeiro, ele já mostrou a vontade de sair. E aí eu lembro até um livro que você me cobrou para devolver, do Ponto de Inflexão. Lá o Flávio Augusto fala dos pontos de inflexão dele e eu falo que foi um momento meio que de decisão da minha vida, porque a primeira ideia nossa era vender hamburgueria. Vender hamburgueria e, na verdade, ver o que cada um ia retirar e tocar a vida. Eu ia voltar, buscar um novo encaixe de emprego, ou até mesmo na Isabela Flores, que eu sei que é um lugar que eu sempre tive, sempre vou ter portas abertas lá. E então eu sentei, eu lembro que foi a primeira vez que eu sentei na época com a minha namorada, a Bruna, que é minha esposa hoje, com os meus pais e falei, ó, a ideia é essa, o que eu vou fazer? Meus pais me deram total apoio para o que eu quisesse, a Bruna também, que sempre foi uma companheira espetacular que eu tive, ela me disse que independente da decisão que eu tomasse, ela estaria do meu lado. E aí foi um dos primeiros momentos que eu aprendi, embora eu tenha vacilado com isso em alguns momentos na minha vida, do tanto que o planejamento para a empresa é importante. Porque eu lembro que naquele momento o que eu fiz? Cara, eu tirei totalmente da teoria o que eu aprendi na faculdade. Eu peguei, planilhei tudo, montei 3 cenários, falei, pô, se tudo continuar do jeito que tá, meu resultado em 2 anos vai ser esse. Se tudo for espetacular, tudo que eu tô planejando der certo, vai ser esse outro. E se tudo der merda, vai ser esse terceiro aqui. As vendas eu não considerava saudável da forma como que estava. Eu sabia que eu precisava, antes de tudo, é uma coisa que eu pego... Eu tenho muita referência de caras que eu escuto, que eu vejo. E isso eu vejo muito, se eu não me engano, é o Ale da Cacau Show, que ele fala assim, vende. Ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é vender. É lógico, você tem que ter o controle dos teus custos, você tem que ter o controle de tudo. Mas se você não vender, cara, nenhuma empresa vai para frente. E então eu foquei muito em venda. O que eu poderia fazer para aumentar? Eu lembro que na época, logo que ele saiu, que o Renan saiu, uma das ideias que a gente ficava entre faz, não faz, ele não curtia tanta ideia por conta de como eram os nossos processos lá dentro, talvez ia demorar, ia enroscar, mas que eu apostei que deu muito certo foi o nosso rodízio de mini hambúrguer, que a gente começou logo depois. E eu lembro que aquilo lá foi um boom que a gente conseguiu, assim, se eu pegar de março para março foi o mês, voltando um pouquinho atrás, né? Então eu cheguei pro Renan, fiz uma proposta para ele, dentro desse planejamento que eu fiz. Eu lembro que eu parcelei em 10, 12 vezes o que eu tinha que pagar do valor dele, dentro do que ficava dentro da minha realidade. Reduzi, eu era solteiro, morava com os meus pais, embora sempre eu ajudasse em casa, eu não tinha nenhuma despesa estrondosa, algo que eu precisasse custear todo mês. Então eu reduzi meu prolabore até onde eu conseguia, enxuguei o máximo, deixei esse outro prolabore para pagar a parte do Renan. E dentro desse planejamento eu já tinha contado que a gente tinha um empréstimo que tinha feito, que ainda faltavam coisa de umas 18 parcelas para pagar, que era como se fosse, quem ia ficar como meu sócio era o banco, que eu brincava, que eu teria o sócio, o banco para pagar. E aí montei, fiz essa estratégia, tinha sempre muito erro, muito acerto,
mas consegui fazer a hamburgueria se sustentar para continuar nessa virada de chave, nesse momento que o Renan saiu e que eu assumi 100% a hamburgueria. Legal. Eu gostaria de voltar um pouquinho, eu tenho uma curiosidade minha mesmo, assim. Eu cheguei a trabalhar também em cozinha já, foi estágio, mas eu fiz um ano de gastronomia também, eu sei o quanto demanda, assim, sabe? O quanto um restaurante não é um simples empreendimento, não que algum seja, mas ele requer um pouco mais, às vezes, de atenção. E você comentou que não pensou em abrir de alta gastronomia, mas em todo momento você só pensava em seguir nessa área de alimentação mesmo? Você queria trabalhar com cozinha? E eu queria que você contasse também um pouco pro pessoal de casa que tem até o interesse, os processos que são para abrir um restaurante assim hoje no Brasil também. Cara, é bem igual o Dudu falou. Nenhum empreendimento que a gente for fazer vai ser fácil, mas a gastronomia tem muitas coisas específicas para você trabalhar. Eu estava até conversando, embora independente de ser um hambúrguer, ou de ser um risoto, ou de ser um prato à la carte super caro, ou qualquer coisa que você vai vender, eu brinco que isso eu demorei um pouco a aprender, e com alguns caras que eu me espelho bastante, que eu aprendi isso, mas que quando a gente fala de gastronomia, ou em qualquer empreendimento, o que você vende é um padrão. Então, qualidade tem muito a ver com padrão. Não importa se você vende um hambúrguer ou um prato de 300, 400 reais, um jantar completo ou um hambúrguer que a pessoa vai passar e comer rapidinho, você tem que aprender a criar um padrão. Então, eu digo que... Eu sempre falo que a hamburgueria ela é sempre melhor do que ontem, mas pior do que eu quero. Eu quero que ela seja amanhã, eu posso dizer que ontem foi pior. Então, evoluindo todo dia a hamburgueria, nos processos e tudo mais. Mas, cara, eu falo que o cuidado maior que você tem que ter é porque você está mexendo com alimento, é algo que a pessoa vai ingerir. Mas, no mais, cara, é tudo questão de processo e padronização. Você tem que ter isso muito bem montado para que você consiga, porque quando você consegue fazer o negócio dar certo, eu aprendi que o único cliente que você não pode perder é aquele que já está no teu estabelecimento. E dentro disso, cara, o que você vai fazer para conseguir entregar a melhor experiência para o cliente quando ele está lá? Então, eu tento padronizar ao máximo tudo na hamburgueria. Quando a gente fala de procedimentos para abrir, é a primeira coisa, a questão da parte financeira. Não é que você precisa ter o dinheiro. Obviamente, se você for falar com... a cada 100, 99 vai falar para você que você precisa ter a grana para começar. Mas eu converso, já falei bastante isso com o Laerte, que se a gente fosse esperar ter grana para começar, eu não tinha montado a hamburgueria até hoje. Então, mas você tem que saber, quando eu falei, por exemplo, eu dei o exemplo que eu fiz os 3 cenários, tudo que podia acontecer, o empreendimento, o empreender, ele é o investimento de maior risco que você vai ter. Só que o risco ele pode ser calculado, ou pelo menos amenizado. Você sabe que pode dar merda e você sabe o que vai acontecer se der o erro. Então o planejamento financeiro é muito importante. Hoje em dia eu digo que a distribuição, o layout de cozinha, independente do que você vai fazer, é muito, muito importante. E tudo isso eu aprendi muito na marra, porque eu era um cara que fazia hambúrguer na churrasqueira com os meus amigos. Então eu fazia 8 hambúrgueres a noite inteira em 3, 4 amigos comendo. E a gente começou a fazer, era 120, 150 hambúrgueres na noite. Eu não contratei ninguém que tinha experiência em cozinha, então quem é o pessoal, eu tenho o pessoal que está comigo desde o início. E todo mundo aprendeu junto, inclusive eu. Eu ficava na cozinha da hamburgueria e, cara, os nossos processos eram todos bagunçados. Não tinha uma ordem de trabalho, uma linha de produção, algo montado. E eu falo que a gente foi aprendendo. E eu falo que isso para gastronomia é para todo o processo, né? Mas na gastronomia também é muito importante, porque você economiza muito, muito tempo, cara. Muito tempo, e eu digo isso... eu digo que a pandemia ajudou muita gente a entender, para quem trabalha em restaurante, em coisas do tipo, a importância do tempo, porque a gente começou a depender 100% do delivery.
E o delivery é muito mais difícil você entregar uma experiência do teu estabelecimento ou qualquer coisa do tipo. E a gente, eu digo que conseguiu se destacar de certa forma por questão da velocidade nossa, nas entregas ou qualquer coisa do tipo, na experiência à noite. A gente conseguiu entregar em questão de tempo uma experiência bacana. E tudo com essa questão do layout. A gente vira e mexe, às vezes eu tenho essa mania de... O pessoal até dá risada de mim na cozinha. Às vezes eles estão trabalhando e eu tô parado na porta ou na janelinha lá onde sai, só olhando o pessoal trabalhar, porque eu quero entender onde eu posso deixar melhor distribuído para eles, para que o fluxo de trabalho seja mais bacana, para que rode melhor, para que as coisas saiam mais rápido, porque eu digo que no delivery cada segundo conta, porque às vezes se em cada processo você diminui 5 segundos que a pessoa usa, você vai entregar 5 minutos antes desse lanche para o teu cliente e ele vai ficar muito mais satisfeito com isso. Então, planejamento financeiro, layout cozinha, saber quem é o seu público-alvo, isso é muito importante, ter padrão e no mais o mais importante que você esqueceu de falar, cara. Que ele não vai falar paixão pelo que tá fazendo. O que eu ia falar agora. É que eu ia falar com outra palavra. Eu ia falar que tem que ter tesão pelo que você faz, porque senão mas não rola. Dá pra ver, o Romário, ele respira, né, hambúrguer. Ele vive isso, empreendimento, ele tem um cuidado, um carinho. E eu falo porque, assim, quando ele cria algo novo, ele fala, e aí, o que você acha? Ele quer realmente ouvir. E ele fica feliz se você falar ali, for crítico mesmo e falar real pra ele. E isso é paixão, sabe? De querer fazer o melhor, de cuidar dos clientes. Eu acho que ele tem essa pegada. E por isso que eu vejo, assim, que dentro dos estabelecimentos, assim, no ramo alimentício de São João, você tem muito sucesso, né? É uma empresa que eu acho que... até, quando a gente começou, né? Até falo, pô, Romário, se eu tivesse aqui no começo, vocês foram fazendo, que é o natural do empreendimento ali, ó, vai fazendo, vai acontecendo. Mas eu falo pra ele, pô, que nem o ponto. Aquele ponto que ele pegou mesmo, se você fosse analisar, é uma rua, tipo, não tem muita coisa ali. É um ponto que não é muito legal. Só que ele fez o ponto. Aquele ponto, na minha opinião, é um ponto extremamente valorizado. Sim. Porque ele fez esse trabalho lá. Mas porque toda essa paixão, esse cuidado com não só layout de cozinha. Pra quem não sabe layout de cozinha, uma dica que eu acho que você deve ter, a gente já falou sobre esse filme, é aquele Fome de Poder, né? Que o McDonald's, eles desenharam numa quadra assim, ó, vamos fazer aqui a circulação, etc, o processo. E eu vejo que ele só não fez numa quadra, né? Mas na cozinha eu sei que você morreu. Cara, eu tenho hoje em dia, quando eu penso no começo da hamburgueria, algumas coisas me deixam, tipo assim, é igual a gente fala, se a gente tivesse a experiência que a gente tem hoje quando abriu a hamburgueria, seria totalmente diferente. Porque, cara, eu olho a minha cozinha hoje e falo, puta, como é que falta espaço nisso aqui? Eu quero colocar mais coisas, ou quero distribuir diferente, e eu fico limitado no espaço que eu tenho ali. Mas hoje em dia eu consegui distribuir muito, muito melhor. E esse livro, o filme, O Fome de Poder, é aquele que, igual a gente estava falando, coloca meio no automático, vai fazer outra coisa. É um filme que vira e mexe, eu tô em casa, eu ponho ele lá pra passar. Eu vou fazer outra coisa, mas eu tô vendo ele porque, cara, eu acho muito bacana e isso é muito verdade. Essa distribuição dentro da cozinha, ela vai te ajudar muito, muito. Até o segredo, né? Fazer com que as etapas sejam bem produzidas para que no final o produto seja... Sim, e às vezes o pessoal fala, isso aí é coisa de cozinha. Cara, eu falo que tudo, e por isso que eu sou muito grato por ter feito administração em empresas. Cara, tudo no final das contas é gestão, tudo é administração. As pessoas têm muito de, não faça faculdade. Não, cara, eu até entendo. É muito bacana a proposta quando o pessoal fala disso, mas eu posso dizer que a faculdade agregou muito pra mim. Poderia ter aprendido fora? Poderia, mas lá eu consegui com pessoas espetaculares desenvolver muito melhor, porque quando você pensa numa linha de produção, você tá falando de Ford. Você pode estar falando de uma marcha na cozinha para sair o pedido. O pessoal na gastronomia tem muito do marcha e sai.
proposta, o mise en place. Mas, cara, o mise en place nada mais é do que a linha de produção de Ford, se a gente for ver, entendeu? Onde cada parafuso vai ser apertado para que o carro seja terminado o mais rápido possível lá na frente. Então, para mim tem muito disso. A administração, eu falo que as pessoas, independente do que forem empreender, a gente está falando de cozinha, mas as pessoas têm que entender sobre gestão, sobre como sair. E é por isso que eu falo que às vezes a faculdade é muito importante. Óbvio que, por exemplo, um médico veterinário, um médico, ele precisa passar pela faculdade. Mas, por exemplo, um médico veterinário é muito bacana. Mas, cara, se ele quiser abrir a clínica dele, ele precisa entender sobre gestão, sobre números. Cara, ele precisa ser um expert. Ele tem que ser um expert na veterinária, mas ele precisa saber. Até porque se alguém for... ele não é quem faz a administração da empresa dele, mas como que ele sabe se está indo bem? Como que ele sabe se aquele resultado realmente é verdadeiro ou não? Então, gestão, administração, conhecimento de finanças, o básico, é algo importante que todo mundo precisa ter e colocar em prática. Não adianta só saber. Eu digo isso porque o Laerte já puxou muito minha orelha e eu era muito teimoso com isso, porque, cara, em muitos momentos eu tomei no nariz por não ter a gestão financeira da minha empresa bem feita. Isso eu tenho muita consciência disso, por isso que eu digo o quão importante é essa parte da gestão. Tá vendo por que é um sucesso? Pra você ver, ó. O legal, eu acho que o grande ponto do nosso podcast, cara, é trazer essas pessoas. Pô, beleza, a pessoa vê lá o Big Johnny, vê Isabela Flores, vê a InnerSource. Pô, essas empresas... Mas, cara, quem que é o mentor? Quem tá por trás disso? Quem que tá tocando? E como chegou hoje, né? Porque às vezes você vê problema que, peraí, você já ralou pra poder chegar. E por falar e ralou, e às vezes até situações adversas que acontecem na sua vida. E uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu acho que é um ponto que algumas pessoas talvez não saibam, e sobre a sua... uma tentativa de expansão que não deu muito certo. Sim. Esse é um momento quente do podcast, tá, pessoal? Literalmente quente. Que eu acho que você poder contar um pouquinho. Você vai falar do que você viu, mas eu vou contar também a minha visão do que aconteceu, porque eu participei disso também, entendeu? Então, como é que foi isso aí, cara? Me conta a história. Cara, pra quem não sabe, é muito legal de saber isso aí. O que aconteceu foi o seguinte, partindo da história lá onde o Renan saiu, eu comecei a investir em algumas ideias na hamburgueria e felizmente estavam indo muito bem, mas eu posso dizer que estavam indo bem, mas eu não sabia dizer exatamente como, porque eu não tinha meus números exatos na mão, mas eu sabia que estava indo bem. E eu tenho muito a ideia de expansão, de criar algo realmente grande. E eu quis arriscar na ideia de ter mais lojas próprias e depois partir para talvez franquias ou algo do tipo. Eu tinha o esboço do projeto, tipo assim, na minha mente, do que eu queria. Então eu queria que a marca fosse mais bem conhecida. E em cima disso, nesse projeto, eu lembro que eu ficava olhando algumas cidades e... Cara, eu tinha ido já para umas... O Gui que trabalha comigo na hamburgueria, vira e mexe, eu falo para ele, Gui, monta no carro, vamos para tal cidade que eu vou ver ponto para alugar. Cara, e fui, eu lembro que a gente foi, se eu não me engano, Aguaí, Vargem, e aí um dia, eu não sei porque, me deu um estralo, eu falei, putz, vamos para Rio Pardo, São José do Rio Pardo. A gente foi, procurou alguns pontos, eu lembro que contando desde o começo, eu liguei para a imobiliária para ver um ponto específico. E aí ele me mostrou um outro ponto. Quando chegou pra mim, ele falou, cara, para o que você quer, eu tenho um ponto espetacular para te mostrar. E realmente é um lugar muito bacana. Era centro da cidade, vista para a catedral, para a praça da cidade, salão todo espelhado, com vista assim, um andarzinho bem em cima, próximos de uns flats. E ali eu falei, putz, ali eu já estava 99% decidido de que eu ia abrir a minha hamburgueria ali. Conversei com o cara, deixei meio que reservado, sem falar para ninguém. Voltei para São João. Primeiro contei para a Bruna, que a Bruna sempre foi minha companheira para tudo. E o papo dela foi o mesmo, tipo assim, tô com você, vou te apoiar. Igual ela sempre teve. Eu falo que isso foi muito importante na minha evolução, de eu sempre poder contar com ela nos meus sonhos. Cheguei pros meus pais, os meus pais ficaram um pouco receosos, porque, tipo,
Eu não tinha acabado de pagar o Renan ainda, quando eu decidi isso. E eu também não tinha grana, tipo assim, como eu tava pagando ele ainda, eu tava pagando empréstimo, eu falei, cara, eu vou fazer outro empréstimo e vou fazer acontecer o negócio lá. Cara, tinha muito pra ir bem. Eu acredito que ia. Eu lembro que o flat lá, o hotel, na véspera da inauguração, eu lembro da moça que ficava lá, falou, eu tive que desligar o telefone do hotel porque o pessoal não para de ligar perguntando se precisa reservar, quando que vai abrir, como que vai ser. Falou, porque tem muita gente querendo vir. E aí fechei com isso contando um pouquinho depois, mas antes eu fechei com o pessoal da imobiliária, negociei de uma forma e fui para lá. Fiz as contratações pessoal e eu lembro que aí eu tinha definido com o pessoal, eu ia fazer 2 dias de treinamento em São João. No terceiro dia ia fazer meio que um soft open, tipo, ia só meus amigos, a minha família pra lá. E no outro dia inaugurar. Isso era eu ia fazer essa pré-abertura na quinta-feira e inaugurar na sexta. Na quarta-feira, eu lembro que eu fui com o pessoal lá e reuni com a turma lá para trazer eles para São João para treinar, né? E aí a gente foi ligar alguns equipamentos, testar. Eu já tinha testado todos os equipamentos antes. E eu sei que nesse testar a gente teve algum problema na fritadeira, com vazamento de gás dela. E na minha ideia, porque eu não lembro de estar com fósforo aceso na mão no momento que pegou fogo, nem nada do tipo, a gente teve um curto-circuito na fritadeira e pegou fogo a cozinha comigo. Felizmente quem estava de cara pro fogo era eu. Tinha uma turma comigo, mas que não machucou tão gravemente quanto eu. Foi uma queimadura mais leve no braço ou algo do tipo, 2 meninos. E aí eu lembro que foi um regaço o fogo, me machucou bastante. Mas o que eu lembro do acidente foi isso pegando fogo, eu tirando todo mundo de dentro, eu correndo para desligar o sistema de gás, que era bem afastado. Desliguei, voltei lá dentro, apaguei o fogo, já tinham ligado eu próprio apaguei porque aí já tinha cortado o gás, então basicamente diminuiu bastante. Onde estava, taquei os extintores e voltei lá para fora. E depois disso eu lembro do resgate chegando, eu pedindo pro resgate olhar os meninos primeiro, porque eu tava numa puta adrenalina, que eu tava lá preocupado com os meninos. Aí eu lembro do bombeiro, o bombeiro olhou pros meninos, olhou pra mim, olhou pros meninos e falou, faz o seguinte, vem você aqui primeiro comigo. E aí nisso eu lembro que eu deitei na maca do SAMU, eles me injetaram alguma coisa, e aí o que eu lembro dessa história é que eu acordei 7 dias depois, que eu fiquei entubado em coma. Na UTI. Na UTI. O negócio foi grave, cara. O negócio foi sério. Ele ficou quase morreu. Porque assim, aí da minha parte é o seguinte, eu acho que eu fui o primeiro a saber. Porque o Gui, que trabalha contigo, ele ficou talvez as pessoas de ligar talvez pra Bruna, sei lá, pra alguém da família, sei lá, Led, o que eu faço? Aconteceu um acidente e tal, a Romário tá na UTI. Nossa, cara, beleza, catei, tipo, foi eu e o João, pegamos a Bruna, né, sua mãe que você não sabe, eu acho que te contei pra você já, né? Contou. Vamos pra lá. E esse camarada na UTI ficou 17 dias. 7 dias. Deixando a gente com o coração, assim, na mão, preocupado. Mas guerreiro, conseguiu sair e... O pessoal fala, o meu coma ele foi induzido, né, eles me deixaram por conta das queimaduras, porque eu queimei nos braços, ainda dá pra ver, tem a diferença aqui, que é das queimaduras nos braços. Mas eu queimei o rosto inteiro, as minhas orelhas que são pequenas ficaram toda pururucada, então deu mas ele foi batendo assim, quando o resgate foi buscar, ele não conseguiu pegar até o... Você só devia estar de dele, pé por conta da adrenalina mesmo. Pra você poder injetar o acesso dele, eu não conseguia achar acho que eles inchou, tiveram, né? Eu tenho aqui, na verdade eles tiveram que fazer por aqui por aí. O meu acesso, porque pelos braços não conseguiam, né, pra injetar remédio, porque os braços estavam inteiros queimados. Então foi sério. Meu então Deus. Quando que foi isso? Faz 3 anos e pouco.
Um pouco mais. Foi em dia 24 de janeiro de 2000 e... Faz 3 anos e pouco? 2018. E essa foi uma tentativa sua de expansão, assim, E o que deu, assim? Cara, depois, eu acho que eu me tornei um pouco mais bundão por conta do meu acidente, eu falo. Antes eu era meio... Não porra louca, mas... aquilo lá te assusta um pouco. Então, no final das contas, eu lembro que eu tava todo queimado, todo endividado, porque eu tinha feito mais um empréstimo contando com mais um faturamento. E eu não queria chegar perto de Rio Pardo, sabe? Eu fiquei com muito, muito medo. Não só de Rio Pardo, como ele teve dificuldade de entrar na cozinha da hamburgueria aqui de São João. Cara, não, mas a minha dificuldade chegava ao ponto, eu lembro que eu tinha comprado uma máquina de moer. Cara, hoje em dia eu olho pra máquina, eu acho ridículo os medos que a gente fica, mas... Era uma máquina de moer só pra frango, porque a gente tem um fornecedor que já entrega o nosso blend moído, bonitinho. Mas o frango, como eu faço hambúrguer de frango, eu comprava o filé e moía. E eu lembro que eu tinha acabado de comprar. Cara, é uma máquina desse tamanho, pequenininha, ridícula. Eu lembro que eu mandei um áudio pro pessoal, falei, gente, pelo amor de Deus, ninguém liga essa máquina até eu voltar. Falei, eu não quero ninguém rela, eu achava que alguém ia moer o dedo. Cara, hoje em dia você olha pra máquina, dá risada. Mas é coisa do tipo. Eu lembro que eu troquei a fritadeira daqui de São João, porque eu não aguentava o barulho da fritadeira ligando. Eu troquei ela por outras fritadeiras porque eu não conseguia. E pra eu ligar a chapa, pra eu perder o medo de ligar a chapa, foi coisa assim de 6, 8 meses que eu ia porque precisava, sabe? Mas ligar a chapa era coisa assim que me arrepiava a costela, sabe? De medo dessas coisas. E o negócio de Rio Pardo acabou que... E aí eu desisti. Eu peguei, eu lembro que os probleminhas que tiveram lá, limpei tudo, arrumei o que tinha quebrado e negociei com o cara para devolver o ponto. Eu lembro que era um aluguel, como eu já tinha uma estrutura mais bacana lá e tudo mais, tudo meio pronto, era um aluguel até que relevante e eu... consegui até um certo desconto, mas gastei uma grana boa com isso, sabe? Mas aí eu falei, vou dar um jeito, vou ficar aqui, vamos fechar a casinha e depois continuar. Serviu até de lição. Serviu. Né? Hoje em dia eu vejo que eu falo, tipo assim, mais consciente, eu falo, cara, que loucura, porque eu não tinha meus números na mão, eu não tinha nada. Podia ser que ia vender, eu tenho certeza que ia vender bem, sabe? Mas, cara, às vezes eu ia trabalhar com 2 lugares sem resultado eu não estaria tão maduro para conseguir, maduro, consciente ou qualquer coisa do tipo, dando um passo maior com a perna, sabe? Normal, poderia com certeza ter dado certo, mas eu aprendi muito com tudo que aconteceu lá. Principalmente, uma coisa que eu falo que não tem nada a ver com os negócios, mas é saber com quem você pode realmente contar. Eu sei quem são meus grandes amigos que eu posso dizer até hoje, quem é minha família de verdade também, disso. O Laerte esteve ao meu lado todo o tempo, o Jones também, eu sei que tudo que eu precisei contar antes disso, depois disso e naquela época eu sempre pude contar muito. O Gui também ajudou. O Gui, o Guilherme, meu amigo, o Nivaldo, meu amigo, a Bruna que, cara, eu sei o tanto que foi difícil pra ela esse tempo, o tanto que ela sofreu. Sei, tipo assim, do que ela me conta, porque eu tava lá dormindo numa quarta, acordei numa terça. Mas eu sei que foi muito difícil pra ela. Até ela ficou com bastante medo depois de qualquer coisa que eu falo de expansão ou coisa do tipo por isso. Mas eu digo que valeu muito pra minha vida pra eu saber quem essas pessoas que eu sempre vou poder ter do meu lado e contar, sabe? Isso vale mais que qualquer dinheiro que eu possa ter ganhado lá ou coisa do tipo. Até porque hoje eu digo que eu aprendi que, putz, eu sou novo, tenho muita lenha pra queimar ainda. Mas, então, tem uma coisa importante. Lenha pra queimar não ficou muito legal a brincadeira, mano. Mas assim, ó, mas uma coisa importante que é falar. Com quantos anos você começou na hamburgueria? A hamburgueria? Hamburgueria. Eu tinha 20 pra 21. 20 pra 21 ele começou a empreender. Olha pra você ver. Muito novo. Hoje você tá com quantos anos? 27. Que é muito novo também, pô.
Já passou por toda essa experiência aí, é muita coisa. Mas o legal, sabe o que é? Por mais que ele teve esses traumas, essas dificuldades, ele superou, cara. Porque empreender é isso, as pessoas... Não é um negócio fácil. Pra você ver, ele passou por um acidente grave, ficou na UTI, quase morreu lá e ficou com muitos traumas por muitos meses, superou esses traumas. Junto com isso, ainda tinha que lidar com problemas, o imagina. negócio em si, ver o que ia fazer, né? Imagina, ele tava se recuperando e com um monte de questão de dívida, essas coisas que estavam acontecendo, né? Romário, cobrança, etc. Cara, foi punk, velho. Foi punk. Se a pessoa não tiver ali, sabe, perseverança, talvez teria até desistido de tudo. Falar, não, vamos parar com tudo e então, assim, cara, por isso que, assim, eu admiro bastante o Romário como pessoa, como profissional. E por isso que, vamos trazer ele aqui, porque vai ter história boa pra contar. Até uma curiosidade dessa época mesmo, quando você era novinho aí, que você terminou a faculdade, decidiu abrir o Big Johnny, e eu vi que você fez uma especialização também, né? E eu queria saber como é que foi, ao mesmo tempo que você abria um negócio, porque foi junto também, né? Na verdade, como que funcionou? Eu lembro que no último ano da faculdade, era um ano de ENAD, e o ENAD é bastante importante para as faculdades, o pessoal, e a gente estava tentando levar o mais a sério possível, porque, era algo que ia agregar muito pro nosso currículo. E eu lembro que a gente estava concorrendo a uma bolsa pela nota do ENAD, então quem tivesse a nota mais bacana ia ganhar essa bolsa. E eu lembro certinho, no dia que eu fui entrar, cara, eu tenho algumas histórias até da época de Isabela Flores que eu falo que eu aprendi muito nisso, que quando você foca, que você quer conseguir alguma coisa, cara, não tem quem tira. Acho que a gente tava trocando ideia disso no começo da semana, né? E eu consigo pensar em algumas histórias minhas absurdas, até a outra me faz lembrar de um outro curso que eu participei que agregou muito, muito na minha vida até hoje. Eu já volto nela. Mas eu lembro que quando eu fui entrar para fazer, eu cheguei pra Patrícia Magalhães, outra pessoa muito boa pra estar aqui no podcast também. Tem que trazer. E cheguei pra Patrícia, eu lembro que na porta foi na FAI que eu fiz, eu cheguei pra ela e falei, Patrícia, aquela bolsa é minha. Eu falei, eu vou ganhar aquela bolsa e vou fazer a pós de graça. Eu já tinha conseguido, que era uma coisa que pra mim valia muito, a Isabela Flores, tirando o primeiro semestre, eles sempre custearam a minha faculdade. E eu falei, cara, eu não vou pagar pra eu fazer essa pós. Eu falei, eu vou tirar. E tirei. Eu lembro que, tipo assim, as melhores notas, quem acertasse a partir de X questões ia concorrer à bolsa. E, cara, eu tive a competência pra tirar a nota e a sorte depois pra ganhar esse sorteio, sabe? Porque, tipo assim, tinha um notebook e tinha a pós. Eu falei, foda-se o notebook. Eu quero a pós. No sorteio, depois de ter competência e tirar a nota, eu ganhei. Mas a pós eu fiz... Eu comecei a pós-graduação, na verdade no primeiro ano não deu muito certo, eu lembro que não abriu turma, se eu não me engano, e abriu no meio do ano, mas aí eu já estava focado totalmente na hamburgueria e não quis. Eu comecei ela no ano seguinte, após o acidente. Eu lembro que eu sofri o acidente em janeiro e em março eu comecei a pós-graduação. Eu lembro que eu não tinha, nas primeiras aulas, até na minha carteirinha de estudante, que eu tive que fazer uma nova, eu não tinha sobrancelha, porque ainda não tinha... Era engraçado, eu olhava a carteirinha, era engraçado de ver, porque não tinha nem nascido sobrancelha ainda. E então foi logo pós o acidente. A pós me agregou muito, muito, achei muito bacana, mas um curso que, embora eu fale que eu não consigo dizer que eu sou... practitioner ou qualquer coisa do tipo, porque eu falo que a gente tem que evoluir, eu considero que tem que evoluir muito para aprender, mas eu lembro que em uma competição interna, numa época de Isabela Flores, numa data de pico, a gente é uma data que a gente quer conseguir fazer o maior número de pedidos, entregar para o maior número de mães ou o maior número de namoradas, conseguir atingir o maior número de pessoas, entregar aquela emoção que a gente queria na data. E eu lembro que a gente colocou uma competição lá, o Luiz ele é practitioner de PNL, e era um curso espetacular que a gente queria muito fazer.
de PNL. Ele falou o seguinte, o curso vai ser 2 semanas em um hotel fazenda, uma semana volta, depois mais uma semana. Ele falou, quem trouxer o maior resultado financeiro, não proporcional, o maior em termos de valor financeiro final, para a empresa vai ganhar, isso só vai pagar o hotel, vai ganhar o curso. Eu lembro que o curso na época era coisa de 5, 6 mil reais. E eu lembro que eu peguei e falei, eu vou ganhar essa porra, eu vou pegar esse curso e eu vou fazer, cara. Eu quero muito o curso. E, cara, eu lembro que eu não almoçava direito, eu ficava ali, tipo, pra ser justo, todo mundo tinha que parar ao mesmo tempo, ou coisa do tipo. Mas, cara, no momento que eu tava fazendo aquilo lá, eu parecia um cavalo com cabresto, sabe? Eu tava aqui, era isso que eu tinha que fazer, e lenha pra torar. Imagina, um negócio cara, funcionando. E eu ganhei a bolsa, sabe? E esse foi um curso, a gente falando de pós-graduação e curso, eu falo que foi um curso que, cara, pra minha vida, não só pra negócios, mas eu falo que pra minha vida agregou muito, muito, muito. Eu aprendi muita coisa que... É um curso que você consegue trazer muita coisa pra vida, sabe? Tanto pros seus negócios, pra evoluir, quanto pra você como pessoa. O teu CPF, eu costumo brincar. A Patrícia Magalhães é a minha mãe ou é outra Patrícia? Eu falei errado, é porque eu pensei no C, foi mal. A sua mãe também deveria vir, pessoa espetacular, que eu admiro muito, tá? Mas é a... Agora fugiu o sobrenome dela, gente. E por que eu fui voltar? A Patrícia é coordenadora de alguns cursos lá na FEOB. Beleza. Putz, cara. Sei. Cara. Não tem problema. Ó, seguinte. Mas vai falando aí que eu vou... Esse podcast vai ser diferente, gente. Esse podcast vai ser diferente, você vai ter que passar à vontade. Patrícia Furlaneto. Beleza. Perdão. Boa. Patrícia São 2 pessoas espetaculares. Não, vamos trazer as duas aí. As 2. Esse podcast é diferente, fazer o pessoal de casa sentir um pouquinho de vontade. Um pouquinho de vontade. O Holmes mandou pra gente aqui uns lanchinhos. Por falar em lanchinho, eu vou pedir pra... A Fernandinha vai participar hoje, eu vou trazer... Fernandinha, ajuda aqui, Fernandinha. Vem, Fernandinho. Vai ter que trazer. Fernandinha tá falando que vai adorar participar. Isso. Tá vindo numa pra quem alegria. não sabe, a Big Johnny é o principal negócio, mas tem mais alguns que fazem parte que você quer ser eu também. Sim. É a Big Johnny, tem a Big Johnny Express que é exclusiva de lanches Smash. E tem a Johnny Dog, que é uma lojinha de hot dogs. As 2 Dark Kitchen que funcionam dentro da hamburgueria mesmo, legal. Só no formato de delivery. A gente tá recebendo... Fernanda, fala aqui, Fernandinha. Manda um oi pra casa. Ela fica... Pegou, Fernanda? Pegou, né? Beleza. E eu falei assim, traz os Smash Burger pra gente ver. Cara, o Smash Burger, pra quem nunca experimentou, vamos supor, você que é cliente do Big Johnny, que pega ali, né? Aquele hambúrguer amassadinho com queijo, suculento. A proposta do Smash, o Smash na verdade é a técnica. Smash é você colocar uma bola de carne na chapa e prensar ela. Independente se ela tem 180 gramas de carne, se ela tem 50 gramas de carne, como é o meu, cada hambúrguer. Mas na proposta desse Smash, que foi muito... Eu fui com a proposta para São Paulo, conheci algumas hamburguerias para experimentar e ver o que eu queria trazer aqui para Big Johnny nessa proposta dos Smash. Eles são hambúrgueres menores, tanto o pão quanto os hambúrgueres nessa proposta que eu trouxe. Muito parecido, guardadas as devidas proporções, ao que o Pat's Burger tem feito em São Paulo. Que é algo espetacular, que é tipo assim, a proposta deles é trazer o hambúrguer como ele foi criado. É uma bolinha de carne prensada, só, né? Sem inventar queijo, moda sem inventar. Nenhum. E então a gente trouxe essa proposta com hambúrgueres fininhos, são de 50 gramas. Quando você prensa esse hambúrguer na chapa, por ser uma carne muito fina, você vai ver que ele fica muitos buraquinhos nele. Então você deixa formar a crosta de um lado, vira, quando você vira, em você colocar o queijo, é o que vai dar a suculência. Como ele não é um hambúrguer alto, ele não tem a suculência da própria carne. Então a suculência é o queijo entrando naqueles pedacinhos. Não, é legal que fica uma crostinha ainda abrir, também, vamos abrir. Eu tô me sentindo que nem flow quando chega as coisas pra comer assim. Aí a galera, tipo, aqui nós vamos tomar um café da tarde, né? Larte, eu vou ter que dar aquela usadinha de banheiro. Vai lá, enquanto isso nós vamos abrindo aqui. Ô, Romário. Vamos lá. Vai, eu sei que... Como é que eu faço aqui? Cara, acho que aqui a gente mandou uma batatinha também, que o pessoal falou que o Dudu gosta de batata, eu mandei mandar junto. Vamos ver. Qual que é aquele que eu gosto?
é o original. Ó, esse aqui é o... Pra quem não tem, tem aqui, ó, Ribs. Cara, você mandou um monte de coisa aqui, velho, que isso? Vai ter que distribuir pra galera aqui do Pra todo mundo comer, senão a Fernandinha vai brigar comigo depois. Ó. O que é esse aqui? Dulce. A gente fez... a ideia é ter poucos ingredientes além do hambúrguer e o queijo em cada um. Então a gente tem o ribs, que é com costelinha de barbecue, que eu adoro usar costelinha em qualquer lanche que eu vou fazer. O bacon, que é um x-baquinho. Salada, alface e tomate. Tem o dulce, que vai cebola caramelizada junto com ele. E o original, que pra mim nos smash é o preferido. Eu acho que o Laerte também gosta muito. Que ele vai ketchup, mostarda, cebola picles. E o nacho, que, cara, nos smashes não é o meu preferido, mas a hamburgueria ela é muito conhecida pelo Doritos Burger, né? O pessoal sempre foi o carro-chefe da casa. E por conta disso eu coloquei o nacho também. Então vamos lá, vamos distribuir aqui. O que você quer, João? O João nosso tá aqui nos bastidores. Você quer o quê? Um saladinho? Quer um ribs, porquinho? Não, o João gosta do ribs. Então tá, o original é meu, já era. Nossa, aí você esquema, A batatinha. Não, os caras, você tem que se meter. Ó, saladinha. Eu acho que o Dudu gostaria do original. Original, aqui ó. Originalzinho. Esse aqui, cara. Eu vou fingir que eu nunca comi, né? Porque eu sei que o Romário tá de dieta, pra quem não sabe, ele emagreceu quase 19. Eu perdi mais de 20. Nossa, eu não almocei, gente. Velho. Eu tô precisando, tô caminhando, agora vou fazer uma, mas hoje é um dia especial, eu vou comer um lanchinho. O que você vai comer? Você pode comer? Posso, mas eu deixo o pessoal escolher primeiro. Eu como... Então, ó, Danilão, pega um aqui. Tá em reunião? Tá, mas pega um aí pra você comer depois. Escolhe aqui, vem, ô Zé, pega aqui um aqui. Você para ali já vai colocar. Ó, pega um aí. Escolhe qual que você quer. Ribs, nacho, eu tenho uma dúvida até que a gente pode até conversar, que quando vocês foram montar, a gente sabe que... A gente sabe não, né? Mas o hambúrguer ele tem um processo de seleção de carnes, de seleção de gordura pra proteína em si. Queria saber como é que foi isso no Big Johnny, como é que foi esse processo? Se vocês foram até algum lugar, se teve alguém que fez esse cardápio pra vocês... Como é que isso funcionou? Cara, igual os outros processos da hamburgueria, eu digo que evoluiu bastante em questão do conhecimento sobre isso. Eu tenho a sorte de, desde o primeiro dia, o meu fornecedor de carne é o mesmo. Eu pego do JA e funciona muito, muito bem pra mim. Muito bem o blend que eu pego, a questão de como formatar isso. O segredo na carne, independente de qual você for... pegar é proporção de gordura. Eu acho, é o meu jeito de pensar, existem pessoas que pensam diferente, mas eu acho balela uma pessoa falar que faz um hambúrguer de picanha. Cara, você não vai pegar uma picanha e moer aquilo lá. O importante não faz sentido nenhum. O importante é você ter uma carne de qualidade, uma proporção de gordura adequada. Você tem que saber se você vai fazer numa broiler, se você vai fazer na chapa o hambúrguer para equalizar a proporção de gordura de acordo com aonde você vai preparar o hambúrguer. E dentro disso você conseguir trabalhar para ter uma suculência no hambúrguer, principalmente quando a gente fala de hambúrguer alto. Então nada mais é do que isso. Cara, blend para mim é um pouco bobeira falar. É carne de qualidade, proporção de gordura. São as duas coisas que são importantes. Se fazer um negócio, o que nós somos de da Boa Vista? Se eu não fizer isso, fazer menção a isso, como é que a gente faz? Sensacional! Gulim, quem não conhece, né? Um grande profissional de comunicação. Gulim, tô fazendo o seu papel hoje aqui. Grande abraço pro Gulim. Você gravou com esses... Gravei. Por causa do São João da Boa Mesa. Também é um evento da CE muito bacana, tem todo ano, a gente participa desde o primeiro ano. Desde o primeiro ano de hamburgueria, a gente sempre tá junto com o pessoal lá. Sensacional. Eu não almocei, vocês me botam pra comer, eu não lembro mais uma pergunta. Mas o que você achou desses smash? Fala a verdade. Maravilhoso. É diferente pra caramba, né, cara? O que eu mais gosto do smash é a crostinha que ele consegue ter, assim. Eu não sou muito fã de carne mal passada, eu sou, mas de hambúrguer nem tanto.
Ele não fica uma passada. Ele nem tem como Ele não tem como. dar ponto. Não. É isso que eu mais gosto nele, na real. Já tá de dieta, João? Pode comer? Uma outra dúvida que eu tenho, o Laert comentou do seu processo de expansão aqui com a Johnny Dog e com a Johnny Express, só que elas não são lojas físicas, né? Tudo é produzido ali no Big Johnny e a distribuição é feita pelo iFood. Eu gostaria que você contasse um pouco do porquê que foi feito nesse estilo, da onde se foi uma ideia de algum lugar também, como que surgiu. A gente tem um ponto, mas a gente vai dividir dentro do aplicativo e passar pro pessoal se isso funciona, se foi vantajoso para vocês também. Hoje em dia, quando a gente... É bem mais comum quando a gente vê hoje em dia o pessoal... Agora ela vem sem reclamar, você viu? Pra pegar o lanche você não reclama, né? Pra trazer esse... Doritos, esse? O quê, Nath? De Doritos. Esse mesmo. Pô, quem mais tá aí? Falta a Letícia, depois vai pra pegar, hein? Mas então... Voltando, deu branco, pensei no lanche e esqueci da... lembrei. Hoje em dia é muito mais comum a gente ver as Dark Kitchens funcionando e tem, lá em São Paulo, você consegue ver até complexos com Dark Kitchen que os caras deixam a estrutura pronta de cozinha e alugam o espaço para cada loja ter o seu pedaço ali, montar e sair tudo do mesmo lugar. A minha ideia, na verdade, quando eu fiz isso... era poder usar como se fosse não uma incubadora, é um jeito de falar, mas como um teste, entendeu? Então eu preciso validar uma proposta, validar se vai dar certo aquele outro segmento, porque primeiro foi a Johnny Dog que eu abri. E para mim, por questão de ticket médio, por questão de valor agregado e tudo mais, não valeria a pena eu incluir no cardápio da hamburgueria o estilo de hot dog que eu queria trabalhar. Mas talvez valeria a pena eu ter uma outra loja física ou manter só o delivery, então criei a Johnny Dog. Os smashes, cara, quando a gente fala acho que a gente vai falar disso um pouco pra frente, quando fala de futuro... Cara, eu sou apaixonado, embora muita gente fale que não gosta, é o famoso ame ou odeie. Cara, eu sou apaixonado por Burger King e McDonald's. Eu sou apaixonado. E eu sou do tipo que, assim, quando a gente fala de hambúrguer, eu como hambúrguer acho que é difícil uma lanchonete em São João que eu não tenha ido. Eu vou em todas. Não só em São João, porque a gente já foi em algumas, já participar. Vamos em tal lugar, vamos. Vamos. Então, assim, mas eu como. Seja o x-tudão tradicional, seja um lanche artesanal, seja o que for, eu gosto de comer. E então quando eu criei essa ideia quando eu penso na hamburgueria, num modelo de negócio, eu sou apaixonado se, por exemplo, o Express eu conseguisse formatar em um modelo de hambúrguer, algo parecido com fast food. Eu sou apaixonado em drive-thru. Então, cara, por que a gente tem que ter um drive-thru só do Burger King e do McDonald's? Cara, imagina um drive-thru. Isso aqui é muito rápido de fazer, os smashes. Vem essa ideia aí? Cara, eu tenho a ideia. É algo que, tipo assim, demanda um investimento, talvez um pouquinho mais. Mas eu acho do caralho. Eu acho bacana pra caramba. E é uma das ideias. Eu não consigo. Eu falo que eu sou um pouco confuso, que hoje em dia eu penso, tipo assim. Ter os meus números totalmente na mão para eu poder saber para onde ir. Mas dentre as ideias que eu penso de futuro, o Smash, quando eu criei, foi exatamente isso. Cara, aqui na cidade de São João não tem. Então você não tem um outro drive-thru, cara. Você não tem. Eu quero passar de tarde. Eu sou muito doido com as ideias. Por exemplo, a Big Johnny é o único lugar em São João da Boa Vista que você consegue comprar lanche de dia. Agora tem alguns no iFood que ficam abertos durante o dia, mas às vezes eles são até exclusivos do dia. Mas eu fui pedir só vocês, né? É muito, muito difícil. São poucos lugares. E não as pessoas, às vezes, por fugir de propósito, eu via muita gente. Coloca marmitex, coloca prato feito. Cara, é legal. Desde que o cara não tenha uma proposta. A minha é vender hambúrguer. Então eu bato na tecla para fazer ela dar certo. E consigo com isso. Divido as equipes. Essa equipe que fica de dia, ela serve para que eu consiga adiantar as coisas para a noite, deixar o meu mise en place pronto para a noite, que é quando o pau quebra.
E então é dentro disso. Mas o Smash, quando eu criei, a Johnny Dog foi uma oportunidade que eu vi. Na época não tinha, hoje em dia... Como é que foi? Porque, por exemplo, aqui você fez o estudo do blend e tudo, e do dog? Cara, o dog foi mais ou menos assim. Eu brinco bastante, tomara que essa pessoa veja o podcast. Eu tenho uma grande raiva de um lugar que copiou meu cardápio inteiro. Inteiro. Ela copiou meu logo, ela copiou tudo. E... É sinal que você tá fazendo um bom trabalho. É um sinal, mas é sacanagem, cara, tipo assim, tudo. E eu fiquei chateado. Eu ficava feliz por um lado, mas eu fico chateado porque, tipo assim, cara, eu sou parceiro de todo mundo, eu tenho só amigos em todo lugar que eu vou. Mas eu fiquei chateado por isso. Não é nada tipo assim, vou fazer esse lanche por um tempo que é bacana. Cara, é tudo. Até os nomes eram totalmente parecidos. E só que, tipo assim, o cara tacava o preço dele lá embaixo, entendeu? O preço era... E eu sei, a gente não, quando vai precificar algo, a gente não cobra porque quer aquele valor. Hoje em dia a gente tem essa experiência com a pandemia de que, cara, os insumos subiram demais. Então tudo tem um custo. E o cara cobrava muito barato. E eu falei, eu preciso ter algo que eu consiga entregar com qualidade, mas que eu tenha um custo menor para o meu cliente. E aí veio a Johnny Dog, eu falei, hot dog dá para eu ter um preço mais bacana, e a base dele era a mesma. Eu tenho o classicão, que tem que ter, porque é um hot dog padrão, é lá ketchup, mostarda, maionese, vinagrete, batata palha, purê. E aí os outros hot dogs do cardápio são cópias dos lanches da Big Johnny. Então eu tenho o Nacho Dog, que é o de Doritos. Eu tenho o Melt Dog, que é o nosso Zé Comé, vai cebola caramelizada, vai o cheddar. Então eu peguei os principais, os mais vendidos da hamburgueria e criei meio que cópias dele na versão hot dog. O cardápio da hamburgueria, você que criou mesmo? O cardápio fui eu que criei. Até engraçado hoje em dia, acho que a gente quando tem um negócio nosso, a gente vê depois de um tempo e percebe. Eu vejo hoje em dia, eu fico horrorizado com certas coisas que eu fazia no lanche, sabe? Tipo assim, o tipo de queijo que eu usava só queijo de bisnaga, eu não tinha um queijo fatiado. Umas coisas que hoje em dia eu falo, meu Deus, como que deu certo, sabe? Mas o cardápio a gente meio que tirou do zero, criou. Eu fui pegando dicas, igual o Laerte falou, eu sempre gosto de escutar o que o pessoal gosta. Até tem por exemplo, um lanche no cardápio que o nome é em homenagem ao sobrenome do Laerte, que ele gosta bastante com cogumelo. Tem. É meio zoeira esse negócio aí, né? Era brincadeira na época. Não, tipo, zoeira é quando o cara vou lá comer o Lelis lá, tipo assim, pega, pô. Mas... Pô, eu acabei de comer, né? Não, mas é o cogumelo, nossa, uma delícia, hein? O Laerte gostava bastante do mushroom, né, do comidaria, que é muito... Gosta, muito né? Gostava não, gosta. É espetacular. Eu falei assim, Romário, mushroom, comidaria, cara, você precisa fazer e o dele foi um dos que eu tive mais resistência, porque eu, particularmente, não sou o maior consumidor de cogumelo, sabe? Dos lícitos, tá, pessoal? Mas assim, não sou o maior fã. Eu não sou o cara que vai num japa e come shimeji. Mas eu falei, o Laerte gosta, vou testar. E quem gosta do cogumelo gosta muito desse lanche. Ele fica bem bacana. Mas no mais foi tudo coisa da cabeça, tipo assim, eu lembro que o Doritos foi uma loucura da minha cabeça de montar, porque eu curto muito salgadinho Doritos, e montei. O texano, eu lembro que os anéis de cebola na época, e vem da minha paixão de Burger King, McDonald's, tem o rodeio, que é meu preferido do Burger King, então eu peguei de lá. Peguei tradicionais, que eu falo que é uma coisa que muita lanchonete peca, que, cara, você pode ser o tipo de hambúrguer que for. Mas quais são quando você pensa em lanche, o que você está falando? É cheeseburger, x-bacon, x-salada. Então não tem como você não ter no seu cardápio. Então fiz as minhas versões, que é o Mr. Classic e Horácio. Fiz alguns mais completões para parecer um x-tudo. Criamos o Zé Comé com a cebola caramelizada. Eu lembro que o Renan gostava bastante da cebola caramelizada. Nos testes que a gente fazia antes, chegou a fazer na
na casa dele, a cebola caramelizada de algumas formas. Pô, você quer escolher um e eu vou levar pro pessoal. Pode levar pra eles, eu tô de boa. Mas, cara, foi tudo da minha cabeça o cardápio. Sempre que eu invento algum lanche, eu tento pegar, alguns eu pego referência do que eu gosto, mas é sempre o que eu gostaria de comer. Os lanches que entraram depois no cardápio, até o João gosta muito, que é o de costelinha, eu fazia ele na versão com 2 hambúrgueres. Pode pegar. Eu fazia ele na versão com 2 hambúrgueres, mas depois dei um jeito de colocar... hoje em dia a gente tem o do tamanho da sua fome, que a gente brinca, então todos esses lanches, o com bacon, com costelinha ou com cheddar e Doritos, que são os 3 padrões da casa, a gente tem a versão com 1, com 2 ou com 3 hambúrgueres de 100 gramas eles. Mas tudo da minha cabeça, cara. É tudo... Não, e eu tem sei algumas... o quanto é difícil montar um cardápio. Eu cheguei até ter como eu falei, um tempo no restaurante e a gente teve um trabalho de montar um cardápio. E é uma loucura, assim, você entender o que vai, agrada, não agrada, loucura, não é loucura, sabe? E até uma dúvida que eu tenho, eu vou até contar, o meu horário, quando eu fiz um estágio de 2 semaninhas, o meu horário era uma loucura. Eu entrava, tipo, às 7h30, saía às 5 horas da tarde, passava 1 horinha em casa, voltava às 7 da noite, ficava até às 11h30, meia-noite. Isso mais ou menos pro pessoal ter a ideia de como que é um trabalho de cozinha, assim. Eu queria que você falasse como que é a sua rotina, assim. Você falou que estava na cozinha, eu não sei se hoje você ainda cozinha de fato, mas pro pessoal de casa entender o quão trabalhoso um pouco como que é a rotina de um dono, por exemplo, de uma hamburgueria? Cara, você ficar na cozinha do seu negócio é um negócio que eu falo assim, eu gosto de ficar na cozinha. Eu adoro fazer o hambúrguer e ver que ele ficou exatamente como eu quero. Mas hoje em dia não é o que mais me atrai, porque eu falo que quando eu tô de frente pra chapa, eu tô de costas pro meu negócio. Então eu não sei realmente tudo o que está acontecendo. E eu gosto de ter uma visão meio que geral. Eu saber que tudo está rodando, entendeu? Ali eu sei que a cozinha está rodando, mas eu não sei como que está a entrega, eu não sei como é que está o salão, eu não sei como é que está o atendimento por WhatsApp, por telefone e tudo mais. Então... A parte da cozinha, para você conseguir fazer, igual você falou, é uma loucura. Tem que ter muita organização. Hoje em dia, quem me ajuda, todo mundo lá na hamburgueria que trabalha na cozinha é muito bacana, muito bacana. Tem um time muito legal. Mas eu tenho a Michelle que está comigo desde do dia 1, ou até do menos dia, porque ela começou desde antes treinando lá com a gente, fazendo, que ela, basicamente eu posso dizer que ela sabe como que eu gosto que saia cada coisa. A gente sempre tenta alinhar, sempre eu tento passar como eu prefiro, mas eu sei que, por exemplo, é uma pessoa que eu posso, tanto os outros também, todo mundo, eu consigo até hoje ter um horário mais flexível, mais tranquilo por conta disso, porque eu sei que eu posso deixar a turma lá que eles sabem como tem que ser feito o negócio, mas isso demanda um pouco de tempo. A hamburgueria hoje tem 5 anos e meio, e agora que eu, tipo assim, que eu posso ter esse tempo maior para cuidar de outras coisas. Mas o eu não ficar na cozinha é muito por conta disso, que eu falo, quando eu tô de frente pra chapa, eu tô meio que de costas pro meu negócio. E em relação à rotina, vamos supor, numa sexta-feira que você sabe que vai ser movimentado pra caramba, como é que é a sua rotina? E também falar um pouco da rotina dos funcionários, que hora que eles entram, porque o pessoal acha que o restaurante abre às vezes às 8 da noite, o pessoal chega às 7, 6, sendo que na verdade... Não. Fodendo, então... Isso é uma das coisas até, eu comentei agora há pouco, de eu abrir durante o dia, que ajudou muito, porque a pessoa que vem de dia, como a demanda é um pouco menor, ela já consegue ir adiantando as coisas para a noite, porque é uma coisa que eu falo, não adianta você querer, por exemplo, vamos supor, uma coisa que demanda muito tempo, caramelizar a cebola. Se você for fazer, ela tem 2 jeitos. A gente hoje em dia, para agilizar o processo, usa a cebola com o açúcar mascavo. Mas o caramelizar a cebola, a verdadeira forma de fazer, é só cebola, fogo e paciência. A própria cebola, ela vai caramelizar, ela vai... Não coloca nem uma colherzinha de açúcar? Não. Só o próprio açúcar da cebola? O próprio açúcar da cebola. Só que é coisa dela ficar 4 horas no fogo. E aí entra no exemplo que você falou. A pessoa não vai chegar às 6 horas para 7 a cebola tá caramelizada, né?
Mas tudo isso que tem que fazer, caramelizar a cebola, preparar o alface, lavar, higienizar, picar tomate, preparar os hambúrgueres, porque, por exemplo, a gente tem o smash de 1 gramatura, tem o hambúrguer alto de 150, tem o hambúrguer de 90 gramas. Então tudo é pesado, tudo é feito. Então a gente abre a semana inteira. É uma coisa que eu sempre gostei bastante, fui tentando aumentar ao máximo os horários. Porque eu falo que é uma forma de você estar na cabeça da pessoa todo dia. Qualquer dia que a pessoa... Essa ideia de McDonald's... Exatamente, disso. Qualquer dia que você pensar, qualquer hora, só o domingo, que durante o dia é um dia que eu tento não, eu sei que vende, mas eu não abro, porque não é humanamente possível. A gente tem bem distribuídos os horários. Então, durante a semana que é mais tranquila, o que a gente pode adiantar de processos é fazer a cebola, por exemplo, o vinagrete que vai no cachorro quente. Tudo que a gente pode já deixar pronto, a gente já adianta durante a semana quando é mais tranquilo, para que chegue os dias de pico, a gente consiga ir levando já com tudo pronto. A gente não precisa parar para lavar um alface, para fazer as coisas do tipo. Então, assim, por exemplo, o nosso pico de horário é 6 horas depois das 6 horas da tarde, mas tem gente na hamburgueria desde as 10 horas da manhã trabalhando, fazendo as coisas. Às 10 horas é a hora que começa, coar óleo de fritadeira, catar alguma coisa que ficou na cozinha, adiantar todas essas coisas que precisam ser feitas, tem que ser feita antes. O seu mise en place tem que estar pronto para o seu horário de pico. E aí é a questão da parceria, das equipes também. A ideia é que todo mundo possa entregar a cozinha melhor do que recebeu. Então que quem vai terminar de noite consiga deixar organizado, limpo. Se você pode abastecer o alface, porque principalmente durante o meio de semana não é um pico a noite inteira. Então você consegue, eu vou abastecer as cubas com as verduras pro pessoal da manhã, entendeu? Então é uma mão lava a outra. Precisa disso para que rode bem, tem que estar bem organizado isso. Com as folgas do pessoal, tudo isso contando, a gente saber distribuir para que nos horários de pico a gente não sufoque. Então essa rotina tem que ter. Rotina minha, o que eu tenho hoje em dia, eu falo que a minha rotina é muito melhor do que era antigamente. Hoje, durante o dia, eu tô na hamburgueria todo dia. Salvo alguma exceção, todo dia, durante o dia, eu tô lá. Então, começo da semana, no primeiro dia da semana, a Rafa, que fica lá durante o dia, ela faz a lista para mim de tudo que tem. Com essa lista eu já sei mais ou menos a minha demanda da semana, coloco uma margem de erro. E aí eu lanço, que é uma coisa também importante quando a gente fala para quem tem restaurante ou para qualquer lugar, eu lanço tudo que eu preciso comprar para todos os meus fornecedores. Para eles me mandarem a cotação do que eles vão conseguir de valor na semana. Com os valores em mão, segunda ou terça, dependendo de quando eles me enviarem tudo, faço as compras do que são itens que a gente compra uma vez na semana. Para entre quarta e quinta já chegou tudo. Então hoje, por exemplo, até a hora que eu saí de lá, tudo que a gente precisa, principalmente por fim de semana ou coisa do tipo, já chegou, já está abastecido a hamburgueria, o nosso estoque está tudo lá. As únicas coisas que não chegam, que isso é todo dia, é a carne, que ela vem todo dia, as verduras, que às vezes são aí 3 vezes na semana que a gente compra, e mais algum item, mas eu acho que é basicamente esse. O resto hoje em dia tá tudo meio que automatizado, uma sabe? Linha mesmo, assim, até chegar nela deve ser realmente... Então precisa ter isso muito organizado, porque senão vai chegar na sexta-feira, 8 horas da noite, o chapeiro vai falar pra você acabou o cheddar, entendeu? Então você precisa ter esse controle. O controle de estoque é algo totalmente importante dentro dessa rotina. É isso... Pra cozinha rodar bem, eu acredito que seja essa a ideia, mais ou menos. Acho que agora a gente podia fazer o nosso pequeno intervalo. E assim, depois do intervalo, eu acho que eu queria saber de algumas coisas. O Romário também é um cara que gosta de ler, né, Romário? Eu curto bastante. Então, indicação de livro. Pode ser pra gestão ou pro ramo de gastronomia. E também o que ele tá pensando pro futuro, né? Quais são os planos, o que ele pretende. 2022, eu já sei que ele já tá planejando já 2022, como é que tá, qual que são as ideias. Então,
Perfeito. Agora, vem, Dudu, fala. Só a chamadinha que a gente tem que fazer toda vez. Lembrando que o Give Talks é um produto realizado pela produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. O nosso estúdio de podcast, esse que você está vendo aqui, junto com a produção, está disponível para locação. Se você tiver interesse, entre em contato com a gente. E siga a gente também nas redes sociais. Hoje nós somos patrocinados pela Big Johnny. Você viu que chegou aqui lanche aqui. Então, se você ainda não pediu por hoje, quinta-feira. Estamos gravando na quinta, hoje é quinta-feira. Hoje é quinta, tem jogo de São Paulo. Mas só que vai ser na quarta-feira. Então você que na quarta-feira tem na sua casa. Então tem que lembrar assim. Quarta-feira agora, imagina, pede. Nossa, esse horário agora que são 19, 20 horas. Vai lá na Big Johnny. Pode ser pelo iFood. Um monte já pediu aí a hora que viu chegar. Eu ia ter com pedido. Certeza. Então, obrigado, Romário. Então vamos pro intervalo. Vamos pro intervalinho rapidinho e já a gente volta. Voltamos do nosso intervalo. Na conversa de hoje, Romário Augusto Pan, o proprietário e fundador do Big Johnny, continuando a nossa conversa da onde a gente parou. A gente tinha parado, acho que na parte de expansão, né, de saber. Depois a gente entra nas dicas e referências. Isso. Futuro, meu Romário, 2022, 2023, da hamburgueria, o que você pensa, o que você tá planejando? Cara, igual eu falei um pouco antes, quando eu penso agora, eu penso em expansão, mas eu penso numa forma talvez mais consciente. Talvez eu penso em eu, Romário, conseguir, seja com um conglomerado, algumas, seja todas Big Johnny ou seja outras na área de alimentação, eu tenho na minha cabeça um determinado faturamento que eu quero chegar em 3 anos. Isso faturamento, mas dentro disso, obviamente, eu tenho a minha meta de porcentagem de lucro e tudo mais, mas eu tenho um faturamento que eu quero bater eu com minhas empresas, eu vendendo a comida. Não vou falar o valor. Quanto? Fala aí. Assistam até o final do podcast que no último minuto eu conto pra vocês. Olha, esse cara é marqueteiro, velho. Reter audiência. Tá parecendo... Quem que foi o Gugu que fala João assim? Kleber. João para. Era para. Rolava até o último. Não, mas E dentro disso, cara, eu penso em... Igual eu falei da ideia do, por exemplo, drive-thru e tudo mais, tornar a Big Johnny um modelo express. Eu penso na franquia, mas eu penso em conseguir validar qual o melhor modelo para a franquia. Porque, cara, eu aprendi que fazer um hambúrguer bom, relativamente bom, um hambúrguer que atinge o teu público, um hambúrguer legal, é obrigação de qualquer lanchonete no mundo. Mas para você conseguir franquear, para você conseguir entregar, qual que é o diferencial que você consegue entregar? O que você tem de diferente das outras que o cara vai gastar 2x na sua, ao invés de ele usar X e fazer a dele? Então eu preciso formatar esse modelo, validar qual que vai ser o modelo mais bacana e para eu conseguir crescer de uma forma estruturada, seja eu ter mais algumas lojas próprias e partir para franquia, seja eu ter essas lojas próprias e talvez validar que eu tenho 2 modelos de negócio, 3 modelos de negócio e ter algumas lojas, mas o principal hoje em dia é isso, conseguir tirar o máximo da hamburgueria, quando eu digo não retirar lucro, mas ver até onde eu consigo chegar com ela em termos de faturamento, em termos de margem de lucro, para conseguir saber o que eu posso oferecer, porque às vezes eu vejo alguns modelos de franquia que o cara, tipo assim, tem uma loja só, sempre tem muita gente oferecendo, para mim aparece muito porque eu pesquiso muito, né, disso, então o celular já sabe o que a gente quer, né, então só aparece isso, modelo de franquia que às vezes o cara te promete 30% de lucro e cara... Olha, eu posso ser muito inocente, mas de todo mundo que eu escuto são coisas que não existem. Então eu quero, se um dia eu franquear a hamburgueria ou qualquer modelo de negócio meu, que eu consiga ser muito transparente e mostrar para a pessoa o que ela realmente pode conseguir daquilo. É que esses caras aí, eles não consideram algumas coisas para fazer o mercado, cara. Por exemplo, Prolabore. Pô, tem que ter um Prolabore. Prolabore não é lucro, cara. Sim. Entendeu? Tem que considerar, vou lá input, Prolabore, tal, todas as contas.
que acontece? Eles meio que tipo, tiram essas coisas e consideram como um markup. É lógico que ele vai conseguir os 30%. Tudo que a pessoa tirar vai ser parte do. E não é lucro, assim. né? Se o cara trabalha no negócio, ele tem que ter um salário. A não ser que o cara não vai trabalhar, mas se o cara não vai trabalhar, ele precisa de alguém para fazer a gestão. Então ele vai ter esse custo de qualquer forma, né? Mas então, de futuro, quando eu penso da hamburgueria, é isso. Eu botei isso na minha cabeça de 3 anos, porque é mais ou menos onde eu quero chegar nos meus 30. Eu coloquei antes. Antes é uns sonhos muito jogados, né? Eu lembro quando eu era muito novo, eu brincava do meu primeiro milhão aos 30. E, cara, hoje em dia, cabeça no travesseiro, felicidade vale muito mais que isso, e às vezes até traga isso e muito mais. Então, eu acho que depois que você... Eu digo por mim, eu digo que o meu casamento me amadureceu muito nesse ponto de que eu não tô querendo mudar o mundo, eu quero eu cuidar da minha família, ser bem, saudável, e obviamente eu acho que é hipocrisia a gente falar que o dinheiro não faz parte disso, seria muito hipócrita da minha parte. Mas hoje em dia eu consigo dar passos mais tranquilos em busca do que eu quero, mais consciente. Mas é isso, fortalecer a hamburgueria agora, que eu não tenho mais. Obrigado, Bradesco, pelos empréstimos, mas acabaram todos. Santander, um abraço. Mas. Acabou. A sociedade acabou. Por enquanto, meu sócio é só o iFood, né? Que leva boa parte da grana. É uma plataforma, é um meio de divulgação, é um puta de um negócio, então nada mais do que ajuda eles fazerem, mas. Tudo que a gente conseguir fazer para que a gente consiga maximizar o lucro da hamburgueria é bacana. Antigamente eu aprendi nisso que não adianta eu vender faturamento. Às vezes, quando a gente fala dessas questões de expansão, você vê muito lugar divulgando compre e pague tanto e você vai vender no ano 1 milhão. Aí eu falo, pô, beleza, 1 milhão... Parece ser um número grande? É um número grande. Só que se você tiver 1 milhão de conta para pagar, 1 milhão não é nada. O teu lucro é 0. Então é a última linha que importa. E o meu foco agora está totalmente em como melhorar a última linha da hamburgueria, entendeu? Como as formas conscientes e saudáveis e corretas, legais, né? De conseguir melhorar a última linha da hamburgueria. E dentro disso, uma outra coisa, eu tenho muito dentro de mim isso. Eu acho legal que a gente consiga criar isso. Eu acho muito legal no João Ocularte, que é criar um ambiente de trabalho bacana que as pessoas curtam trabalhar. Isso eu tento, ainda não consigo fazer tão bem quanto eu queria, mas que as pessoas que estão lá gostem de trabalhar e tenham a oportunidade de crescer, que elas saibam até onde podem chegar. Então eu acho que tudo meio que se casa no final. Quando eu monto o plano de ação, igual o Laerte estava comentando que eu estava compartilhando com ele do ano que vem, eu botei minha meta que eu carrego comigo na capinha do celular, mas é poder compartilhar isso de alguma forma com as pessoas. Até onde a pessoa pode chegar se ela continuar aqui, onde está meu sonho, está alinhado com o que a pessoa quer, com o que as pessoas que estão lá dentro querem, e que eu consiga ajudar. Eu acho que antes de venda, antes de qualquer coisa, você tem que pensar nas pessoas. E os funcionários motivados, os funcionários bem, conseguem atrair mais vendas, vender mais e tudo mais. Então também conseguir tornar a hamburgueria um ambiente bacana. A pessoa que goste de trabalhar lá. Porque igual a gente já falou bastante aqui, trabalhar na cozinha, trabalhar no salão, trabalhar na área da gastronomia mas é maçante. É legal, mas tem a parte difícil. Então eu acho que falta muito valorização mesmo, até tanto de proprietários quanto de funcionários mesmo assim, porque não é fácil, pelo pouco que eu conheço e conheci, é algo que é muito trabalhoso assim mesmo, até dar o parabéns, pô, são 5 anos de uma empresa que tá dando certo e tem tudo para continuar dando mesmo. Eu acho que é maçante. A pessoa tem que sempre entender até onde ela pode chegar, mas você tem que deixar isso bem claro para ela. E se não, qualquer coisa sai. Se você não tiver um bom projeto, coisas legais para oferecer,
Obviamente que tem que ter a recíproca, né? A pessoa também em contrapartida, entregar aquilo que você espera, mas tem que ser uma via de mão dupla, tem que ser bom pros dois lados, né? Mas eu tento sempre incentivar isso. O Gui, por exemplo, um exemplo lá da hamburgueria, que o Gui ele cuida da parte da frente pra mim quando eu não tô lá. Atendimento, nas mesas, tanto retirada de pedido, tudo isso. E o Gui, ele gosta de trabalhar com roupas, gosta de trabalhar, vende roupas, vende acessórios, algumas coisas bacanas. E eu incentivo muito, porque eu acho que é um caminho muito bacana, que todo mundo que tem a oportunidade de seguir. E não ter medo de perder a pessoa, não é porque eu acho que ele pode sair um dia se ele se der bem com as roupas ou com qualquer outra coisa que ele faça, que eu devo parar de incentivar. A gente tem que querer que todo mundo cresça, né? Perfeito. E pra gente finalizar aqui, que não poderia deixar, que eu acho que é importante, dica de livro, de algum artigo ou alguma pessoa que você possa dar, tanto para gestão de negócio quanto para a área de gastronomia, quem que são suas referências, enfim. Compartilha com a gente um pouquinho sobre isso. Cara, livros que eu curto, tem alguns, para quem é dono de empresa que já tá há algum tempo, cara, eu não sei nem se o Luiz falou desse livro, mas que é um livro que eu leio todo ano. Eu nem tenho o livro, o Guilherme, que é meu amigo e trabalha com o Luiz, tem esse livro todo ano eu pego com ele, tanto é que eu peguei no começo do ano, não devolvi até agora também, que chama Dobre Seus Lucros. Parece meio autoajuda, mas é um livro que ajuda muito, muito, muito a você entender, porque os custos em qualquer empresa, eu brinco que é que nem unha. Então você tem que sempre ir cortando, porque se você não deixar, ele consome totalmente seu lucro. É um livro muito bacana. Quem pensa em Dobre Seus Lucros. Quem pensa enriquece, Napoleão Hill. Eu acho que é um livro que abre totalmente a sua mente. É um livro que eu tenho conversado bastante com o Eu tô lendo esse livro agora, muito bom, vale a pena. Dele, eu terminei há pouco tempo. Eu tinha começado há um tempo atrás, mas não tinha parado na metade e agora consegui terminar ele. Eu achei espetacular, deveria ter terminado antes. E tem um livro que eu acho que todo empreendedor deveria ler ele quando você pensa em começar um negócio, que é do Gustavo Cerbasi. Eu vou tentar lembrar o nome exatamente certo, mas é espetacular, chama Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais. Eu tenho quase certeza que é exatamente esse o nome. É espetacular. É um livro que eu gosto muito, 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 já li mais de uma vez e que me agregou bastante. Para encerrar, uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é tentar trazer para algumas pessoas que viveram a situação que você vivia lá em 2016, quando você estava ainda numa empresa, mas querendo abrir um negócio. Cada pessoa que vem fala para uma área, nessa área de gastronomia, de alimentação. Para quem tem essa vontade, alguma dica, algum conselho, vá, não vá? Cara, eu acho que eu sou do sempre o vá, mas vá com cuidado. O cuidado que eu digo não é você ter muito dinheiro para investir, mas, cara, monta o seu projeto. A gente tem muitos lugares onde você consegue. A informação hoje em dia tá muito fácil na internet para você conseguir informação boa, conteúdo bacana. A gente tem empresas como o Senai, por exemplo, o Sebrae. O Senai tem cursos bacanas, mas o Sebrae, para quem quer empreender, cara, é espetacular. É um curso, inclusive, que eu fiz que me ajudou muito também, que é o Empretec, que algumas pessoas já fizeram. Ele é bem exclusivo, mas é muito, muito bacana também. Então, vá buscar informação, vá no Sebrae, cara. Eles conseguem te ajudar com conteúdo. Então, corra o risco, mas corra um risco calculado. E não tenha medo de começar pequeno, mas sonhar grande. E não queira dar o passo maior que a perna. Vai com calma, vai no seu tempo. Eu costumo dizer, isso aí é uma coisa que eu me lembro muito do PNL. Até vou contar uma historinha que me faz lembrar bastante disso. Eu lembro quando ele foi dar o exemplo disso, durante o curso, ele me pegou a mim e, cara, eu não vou lembrar o nome do cara que estava fazendo comigo, mas era um senhor japonês. Akira. Cara, ele e a esposa estavam fazendo. Acho que é Sueli e Akira.
E quando eu tava fazendo, ele perguntou pra nós dois, tipo assim, ele pegou uma pessoa que gostava e uma que não gostava de ir no mercado. E aí ele perguntou pra mim, ele falou, por que você não gosta? E aí eu comecei a falar o porquê eu não gostava. E aí depois perguntou pra ele e ele contou porque ele gostava. Ele falou, é porque eu tenho as frutas fresquinhas todos os dias, pego o pão quentinho e não sei o quê. E cara, depois de muito tempo foi cair a minha ficha disso, que é assim, cara, busca o resultado, mas não deixa de curtir o processo, sabe? A gente às vezes pensa só no resultado eu pensava no resultado do mercado. E ele não, ele pensa todo o processo, tudo que ele não deixa de aproveitar. Então, cara, aproveite a jornada, entendeu? Pense no destino, mas não deixa de aproveitar a jornada, de ter quem você ama perto, as pessoas que você gosta, porque vai dar certo. Luta. E a principal palavra, isso eu escutei muito no Empretec, falaram muito pra mim essa palavra, quando eles tinham que falar, assim, pra cada pessoa que fez, eles falavam uma palavra diferente, que deveria ser a palavra daquela pessoa. E eu trago muito comigo que é persistência. Persistência, persistência com o planejamento. Saiba o que você está fazendo para você não estar dando tiro na água, mas não desiste. Faz com carinho, faz com amor e faz planejado. Planeja, cara. Porque o planejamento é extremamente importante para você. Não quer dizer que você não vai ter sucesso se você não planejar. Eu acho mais difícil, mas você vai encurtar muito o seu tempo para atingir seus objetivos se você soubesse planejar e souber onde você está pisando. Perfeito. Por hoje é só. Laertes, quer fazer alguma última Não, colocação? queria só agradecer, Romário, de verdade você ter vindo aí, compartilhar um pouquinho do seu tempo, seu conhecimento, e desejo muito sucesso aí na sua jornada, né? Da minha parte também. E é isso aí, cara. Vai ter mais oportunidades, vai voltar mais vezes. A hora que voltar vai estar, cheio de agradecer também pela comida e pro pessoal de casa que viu como é bonito mesmo. Imagina comendo, peça no Big Johnny. Quais são as redes sociais? Acho legal até pra tá dizendo. Se você quiser completar com alguma coisa. Vamos lá. @hamburgueria Big Johnny, né? O nosso Instagram, Facebook também Hamburgueria Big Johnny. A gente abre todos os dias da semana, então pra quem quer comer um hambúrguer no almoço, meio da tarde ou à noite, qualquer horário, a gente tá aberto. Então vai ser um prazer poder receber, você curtir um rodízio de mini hambúrguer. Agora a gente voltou com o chopp também na hamburgueria, que tá bem bacana. Então é mais isso. Venham e agradecer, cara, é um prazer. O Laertes sabe o tanto que ele teve que insistir pra eu vir aqui, porque eu morro de vergonha. Cometo umas gafes meio bobas de vez em quando. Mas estou muito feliz, muito legal poder compartilhar. Do mesmo jeito que, é um podcast que eu ouço. Eu até brinquei que, a primeira visualização que não foi automática, o primeiro cara que eu ouvi, por exemplo, da Daninha no Spotify fui eu, tava lá por 0 visualização, a hora que caiu eu já escutei. E escuto todos os outros, acho muito bacana, então é muito legal poder estar aqui. Obrigado. A gente agradece muito mesmo pelo tempo. Eu considero toda pessoa que senta aqui tá me passando alguma coisa, então eu realmente considero uma aula. E eu tenho certeza que o pessoal de casa também viu dessa maneira. Vai falar o valor dos 3 anos? Você ficou de falar o valor do qual que é a meta. No próximo podcast a gente vai contar, fica pro próximo. O Romário vai vir o valor dos 3 anos seguintes. Para encerrar, então, siga o Give Talk em todas as redes sociais. A gente está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify e no Deezer. Para você que prefere só ouvir ou assistir, a gente está disponível em todas as plataformas. Siga o Give Talks também no Instagram. Siga a produtora Jaguari no Instagram, a Hello Mark e a Octa Soluções. Lembrando que o nosso programa o nosso espaço aqui de podcast está disponível para locação, caso você queira, junto com a produção também. Só entrar em contato. Bom, essa semana é isso e até semana que vem.